Ai, gente, vocês se lembram que a gente já trouxe aqui no programa a história da NXIVM, aquela seita sexual nos Estados Unidos? Pois bem, o líder e cofundador dela foi condenado ontem a 120 anos de prisão. Vini, conta pra gente. Vamos lá, vamos falar sério Foi aqui. enquadrado em quais crimes? Desculpe, pois perdão. É, Paulo Matias. A seita, na verdade, né, chama NXIVM, aí foi uma seita fundada em 1998, obviamente que não foi vendida como uma seita, né? A Paulinha já falou muito bem dessa história aqui, como você bem disse, Paulo, no Morning Show, né? Porque tinha toda uma fachada ali, né, Paulinha? Era vendida como um programa ali, um curso de autoconhecimento, de autoaperfeiçoamento. Então, pegavam ali pessoas que estavam num momento frágil, com alguma dificuldade, com algum problema, e oferecia uma ajuda para essa pessoa. Uma ajuda pessoal, uma ajuda profissional. E aí, essa organização, né, até então, foi crescendo, foi atraindo milhares de pessoas. Recebeu, Paulo Matias, até o apoio do Dalai Lama, né? E as pessoas eram vistas, as pessoas que integravam, né, essa organização eram vistas... Oi, Joel. É brincadeira, aí teve foto com o Hulk também, né? Não, o Hulk dessa vez não participou dessa. Mas as pessoas eram vistas, né, como pessoas alegres, como pessoas bem realizadas, bem-sucedidas. Eis que, nos últimos anos, começaram a aparecer algumas denúncias contra o líder dessa organização, o Kit Raniere, né? E que, na verdade, ele promovia ali dentro dessa organização, Paulo Matias, uma seita sexual. E agora ele acabou sendo condenado a 120 anos de prisão nos Estados Unidos. Ele é acusado, Paulo, olha, eu vou escrever aqui algumas das acusações que as mulheres, né, integrantes dessa organização fizeram contra o Kit. Ele foi acusado de extorsão, de trabalho forçado, de tráfico sexual, de estupro, de pornografia infantil, entre outros crimes. E muitas mulheres relataram, inclusive, que elas eram marcadas a ferro pelo Kit, né, em alguns momentos, porque existia uma estrutura dentro dessa organização, meio que uma pirâmide, onde algumas mulheres tinham, como que eu posso dizer, cargos dentro dessa organização, cargos maiores, atraíam outras mulheres, faziam dessas outras mulheres escravas sexuais dele. Enfim, uma história macabra, horrorosa, que tem vários contornos aí realmente bastante assustadores e que tem esse desfecho agora com este líder dessa organização condenado a 120 anos de prisão. E quem quiser conhecer um pouco mais a fundo também essa história, tem um documentário, né, Paulinha, que foi feito. Tem a série documental The Val, que está na HBO e que foi renovada para uma segunda temporada, agora então com essa condenação, né, acho que vai ter muito material. E o que chamou bastante atenção da questão dessa seita é porque tinha uma atriz de Smallville, que é a Alison Mack, que fez parte da seita e que foi, inclusive, uma dessas mulheres que aliciou outras para ingressarem. E é muito interessante já assistir esse documentário, porque no começo ele se dedica basicamente a trazer esse lado positivo da seita, essa suposta genialidade desse Kit Raniere. E é engraçado que você até fala, nossa, mas é muito legal isso, até eu queria fazer parte aí desse grupo. E aí depois vocês vão entendendo esses desdobramentos macabros, essa forma de manter as pessoas ali distanciadas, por exemplo, da família. Aliás, tem várias dicas para você não cair em pegadinha de seita nesse documentário The Vault da HBO. E realmente é uma coisa horrorosa que mexeu com muitas mulheres. Aí a gente fala, não, queimavam as mulheres. Elas mesmas queriam estar dentro dessa subseita secreta das mulheres servis aos líderes, inclusive a esse homem aqui, e muito manipulador, explorando mesmo o trabalho das pessoas, que ficavam envolvidas ali 24 horas em atividades dessa seita sem receber nada e totalmente dependentes, né, por causa disso, porque não tinham nem independência financeira. É muito triste, acho que vale a pena assistir exatamente para pegar as dicas, pra você não cair nessa. Mas porque parece uma coisa boa a princípio. Qual que era o foco da seita especificamente em relação ao sexo e à sexualidade? Não tinha exatamente. Nada isso que era mais perverso. Em nenhum momento isso era porque, vendido. na verdade, falava de alguma coisa de desenvolvimento pessoal, melhorar a oratória, melhorar as linhas de raciocínio. Tinha até uma técnica para curar a síndrome de Tourette.
Sabe, aquela do palavrão? Nada sobre sexo. Então era como uma reprogramação linguística, sei lá, parecia que era alguma coisa assim pra você levar pra sua vida profissional ou pessoal. Não tinha nada a ver com sexo. Entendi. Ô, Só Paulinha. que esse jogo de poder acaba submetendo aí essas meninas. E ele, o Keith Raniere, durante o documentário, tem muita imagem dele, né? Porque essas imagens foram filmadas por um cara que participou da seita. Sim. Por, sei lá, 9 anos. Então tem muita coisa filmada. Ele tinha esse comportamento de guru, né? Então cumprimentava as pessoas com selinho. Enfim, se aproveitava daquelas onde ele via que havia uma brecha para ele realmente cooptar para alguma coisa a mais do que só aquilo que ele mostrava. Perfeito. E era patrocinado por mulheres riquíssimas, inclusive. Sim. Por duas mulheres muito ricas. Então, olha... Ô, Perfeito. Paulinha, e a Alison Mack, inclusive, ela admitiu, ela confessou, né, realmente esses crimes, que ela fazia esse tipo de aliciamento. O Keith Raniere, ele nega todas as acusações, ele se diz inocente, e o poder de atração, de sedução dele é tão sempre grande assim. que neste julgamento que ocorreu nos Estados Unidos, ainda assim tinham muitas mulheres ali presentes, muitos integrantes Defendendo. ainda dessa seita defendendo Isso é que é ele. terrível. Tamanho esse poder Perfeito. que ele tem sobre as pessoas. Deixa eu ouvir um pouco o Joel. Vai lá, Joel. Pois é, um negócio horrível e que retrata bem, com requintes de crueldade, o funcionamento de tantas seitas que existem, né? Atraem a pessoa no momento que ela talvez esteja tendo alguma insegurança, não saiba que caminho seguir na vida, momento que todo mundo passa na vida, né? Um momento assim, se sentindo que está precisando de algo novo. Convence, persuade, aproxima a pessoa por coisas que atraem, uma palestra, um curso, não sei o que, vai criando uma relação psicológica, sentimental com a pessoa, ela vai ficando dependente daquilo, e quando ela se vê, ela está presa, porque além da dependência psicológica e sentimental, ela cortou os laços com toda a sociedade de fora, então para sair, ela sai de mãos vazias, não vai ter nada se sair. E outra, hein? É sair ainda por cima, fazia vídeos das mulheres participando de atos sexuais ali e ameaçava, chantageava elas, se você sair, esse vídeo aqui vem a público. Então é uma prisão realmente, que a pessoa fica presa, algumas até hoje, né? Estão presas ao guru ali, não conseguem largar dele e defendem até o fim. Adriles, 1 minuto que eu quero falar de mais 2 assuntos ainda hoje. Olha, Eu tem preciso uma você coisa seja que bem é objetivo. curiosa. Tá, já tô atropelando. Tem uma coisa que eu acho curiosa, assim, quanto mais quando a gente tá tendo ataques ao cristianismo, né? E a questão de uma teologia mais profunda. Quando você deixa de acreditar em Deus, você começa a acreditar em qualquer coisa. Em homens. Em qualquer coisa. E aí surgem essas seitas, que são muito piores do que um sistema de sentido fechado, que tem pelo menos um respaldo de uma filosofia, de uma teologia mais aprofundada em relação a uma renúncia concretizada aos seus desejos mais primários. Aí você cai na lábia de gurus, de seitas, que oferecem a você um caminho fácil. E aí fica muito difícil comprovar, no caso, assim, foi mais fácil. Mas assim, você percebe, por exemplo, naquele documentário Wild Wild Country, que falava sobre o Osho, que as pessoas ainda criam no cara que deturpou, que manipulou, que transava com as esposas de alguns dos membros das seitas. E aí fica muito complicado de você saber até que ponto houve uma manipulação e uma devida vontade própria da pessoa de submeter aquele tipo de manipulação, porque é um processo de sedução, é um processo de sedução perverso, e muitas vezes o limite entre o que é um abuso e a manipulação de uma consciência que se coloca à mercê dos desejos sexuais de um predador, como foi o caso, fica muito nublada, né? É complicado isso.